Queridos, assim sentadinhos mesmos, vamos orar e nós vamos já iniciar nossa classe Dons e Ministério. É um encontro bem didático, de ensino, e por favor, se você vê que não dá, se passar você não vai lembrar mais, levante a mão, pode me interromper, a gente troca comentários, tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, somos gratos por esse momento que o Senhor nos proporciona como igreja neste lugar. Obrigado, porque eu sei que o Senhor está fazendo a boa obra. O Senhor é aquele que trabalha desde a antiguidade. E o Senhor está trabalhando do céu à terra para cumprir o propósito eterno do Senhor, com a sua infinita sabedoria e justiça. Santo Deus, que o Senhor nos abençoe hoje aqui com conhecimento da palavra do Senhor. Não só o conhecimento, mas a graça do Senhor nos envolva hoje aqui, de forma que possamos crescer, Pai, como igreja, como comunidade, diante da Tua palavra, da Tua vontade, do Teu propósito para nós como igreja, como crentes, como aqueles, Pai, que são filhos do Senhor, filhos do céu. Em nome de Jesus, assim nos abençoe. Amém. Amém? Bom, gente, a gente está produzindo esse material, então enquanto a gente vai ministrando a classe, a gente vai estar produzindo. Quando tiver o material, a aula pronta, assim, redondinha, dentro do capricho, tá? A gente vai estar disponibilizando para vocês, tá bom? E é uma série que o Senhor tem me dado. Na verdade, esse slide que a gente tem aqui no telão é exatamente sobre tudo isso que nós vamos ministrar, aprender juntos aqui na classe Dons e Ministério. Amém? Hoje mesmo, essa semana, esquentando o coração, são revelações assim que Deus dá para a gente. Meditação, sabe? Você fica meditando na palavra dia e noite, e aí de repente o Senhor traz uma revelação assim que é extraordinária, né? São revelações da palavra que vem no Espírito, e do Espírito é para a edificação da igreja de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, quem sabe hoje já ouviu falar qual é o nome desse instrumento, desse utensílio que está no centro do nosso slide? Alguém sabe falar quem é? O que é? Eloá? Eloá? Não, menorá. No hebraico, menorá. Também conhecido, em tradução para o português, como candelabro. Candelabro, né? É um instrumento, um utensílio que faz parte do tabernáculo, do santuário de Deus. Tanto que Deus trouxe para Moisés, lá no deserto, como também que entrou como padrão para o templo em Jerusalém. Tá bom? Então, a menorá. E o que é a menorá? Olha que interessante, depois nós vamos ver os textos com vocês, mas só para a gente fazer uma introdução aqui. Esses pontinhos que vocês estão vendo na menorá, tá vendo? Ela tem 7 lâmpadas, né? Ou 7 fogo ali, 7 hastes, né? E de cada lado, você vai ver que o Senhor pediu para Moisés fazer conforme ele estava falando e ele estava revelando. É como se Moisés pudesse visualizar o que Deus estava demonstrando para ele fazer exatamente. O pedido de Deus era para ele fazer exatamente como ele estava vendo e Deus estava mostrando. Então, cada nozinho daquele ali é uma flor de romã, entende? E é muito interessante, aqui ela está com a base ali, mas tudo indica que a menorá original, ela tinha uma base mais rústica, né? Ela foi feita em ouro maciço, Deus pediu para fazer em ouro maciço, e era para desenhar em arte essas flores de romãs. Então, em cada nó desse, Deus pediu para fazer, cada haste dessa, ó, de um lado 3 flores, né?
e outro lado 3, no meio também são 4, ó, certinho. E aí você vai perceber como isso é incrível, porque nós vamos ver um equilíbrio, né? Então a gente vai perceber que esse símbolo da menorá é uma representação de uma árvore, entende? De uma árvore sagrada. E quando a gente vai para a Bíblia, que árvore sagrada a gente vai ter no começo de tudo? A árvore da vida, ok? Então, que interessante, porque você vai ter a figura da árvore, então a gente vai ter também aí a figura do fruto, mas esse símbolo também traz a figura de fogo, de óleo. Óleo, fogo. Se a gente pegar, por exemplo, a oliveira, né, que é uma planta muito simbólica, profética, de revelações profundas da relação de Deus com a criação, com o homem, com Israel, com a igreja, tanto que ele vai falar que ele é a videira verdadeira, né, a oliveira verdadeira, e aí você vai perceber então que a oliveira dá o fruto, mas que a oliveira também faz o óleo. Então você tem o fruto, que se alimenta, mas você também faz um combustível, você faz um óleo. Então, essa menorá, ela traz uma simbologia profunda, profética, espiritual, desde o começo de tudo até o fim de tudo, porque lá no Gênesis a gente vai ter ela lá, e no Apocalipse a gente também vai ter, por exemplo, aquela cena do Apocalipse onde Jesus, né, ele sai do Santo dos Santos, e aí João vê ele no meio do candelabro, no meio da menorá, né, com as 7 Espírito de Deus, ou seja, com as 7 lâmpadas. Então, é maravilhoso porque a gente vai perceber então que o centro do nosso estudo, da nossa classe, dons e ministério, vai estar se baseando então nessa figura da menorá. Nela a gente vai ter a completude, o equilíbrio entre os 7 Espíritos de Deus, entre os dons ministeriais, entre os dons do Espírito, certo? E entre o fruto do Espírito. E interessante que cada nozinho daquele, ó, cada flor daquela conta 9 de um lado, simbolizando dons de um lado, simbolizando fruto do outro, dando uma compensação, um equilíbrio, ou seja, igreja de Jesus, para fazer o sacerdócio entre céu e terra, nós precisamos do Espírito que Deus nos deu. Não foi um espírito de covardia, de medo, de paralisação, mas foi um espírito de poder, um espírito de amor e um espírito de equilíbrio. Amém, irmãos? Então, o equilíbrio entre dons e fruto do Espírito é algo que vai apresentar para o mundo e para o propósito eterno de Deus aqui na terra, uma maturidade da obra de Deus aqui na terra, na obra de Deus entre a igreja, a obra de Deus na nossa vida. Amém? Vamos lá então, só para você ter uma ideia. Então, nós vamos trabalhar a menorá. Então, irmãos, eu quero habituar vocês dentro de algumas figuras, como por exemplo, o tabernáculo. Por quê? Porque a menorá está dentro do tabernáculo, ela está dentro de uma parte do tabernáculo que era o lugar santo. E é muito interessante isso. Mas agora, eu quero ir com vocês lá para Gênesis capítulo 2, versículos 8 a 9. Eu quero te mostrar, te dar um vislumbre de que o Senhor revela desde o começo ao fim, sabe? Detalhes da sua criação, da sua sabedoria, do seu propósito. E a gente vai estar falando para vocês sobre o tabernáculo cósmico. Eu vou chamar assim, tabernáculo cósmico, porque é a criação como um templo. Como assim, pastor? Então a Bíblia começa com um padrão de templo. A gente vai ver então em Gênesis que o detalhe da revelação de Gênesis vai falar que tinha um campo, que Deus fez o Éden, e que no Éden ele fez um jardim, como se tivesse 3 partes
ok? Então você tinha a terra seca, que Deus fez, separou das águas, mas ele fez um jardim. Ele teve um lugar que ele chamou de Éden, e dentro do Éden tem uma outra parte. E nessa parte mais íntima do Éden ele chamou de jardim, e na parte mais íntima do jardim ele colocou 2 árvores no centro do jardim e o homem para sacerdotar. Olha que interessante. Eu vou ler para vocês Gênesis 2, 8 a 9, que diz: Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. No meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Então você vai perceber que o campo, a terra, é uma parte, o jardim, né, o Éden, é uma parte, e o jardim com centro é uma outra parte. A gente percebe então que você vai ter aí o pátio, o lugar santo e o santo dos santos, ou seja, o Éden já revela uma estrutura sacerdotal. Alguns estudiosos dizem o seguinte, irmão, se você for perceber o outro contexto, vai dizer que o jardim, aliás, o Éden, era um lugar plano, entende? Era um lugar plano, e que alguns estudiosos dizem que do lugar plano ele destaca o jardim, como se fosse mais elevado, e o centro do jardim mais elevado. Então, Adão e Eva, eles estavam no lugar plano, que era o Éden, mas antes disso era um lugar irregular, aí eles entravam no lugar regular, que era o Éden, e eles iam para, como se fosse um monte. Alguns estudiosos vão dizer que ali havia, então, o encontro do céu com a terra, o encontro da eternidade com o tempo, e que o jardim do Éden era como se fosse um portal dimensional, aonde se comunica as coisas eternas com as coisas temporais, as coisas materiais com as coisas espirituais. E quem estava no meio dessa unidade? Deus e o homem. Eles estavam nesse templo, nesse santuário. Amém, irmãos? Então a gente vai ver a criação de Deus, ela revela uma estrutura sacerdotal. Muito interessante. Olha que maravilhoso. Eu estava até tomando banho ali, chorando, porque me veio a cena, né? Você vai ver o Apocalipse, que é glorioso, Jesus glorioso, depois que ele morreu, venceu a morte, ressuscitou, foi para a destra do Pai, e agora quando ele voltar, irmão, ele vai voltar num corpo de glória, é Jesus glorificado, é só luz, meu irmão. E aí João vê, contempla essa grandeza da glória de Cristo, e Cristo então, ele vê ele andando no meio do candelabro, ou seja, no meio do castiçais, no meio da menorá. Que menorá é essa? Olha que interessante, irmãos. Os céus e a terra, eles são alinhados, e eram para estar alinhados em eternidade. Nós ficamos aqui na terra e perdemos esse acesso. Graças a Deus, a Jesus, que ele abriu um novo e vivo caminho. Amém, irmãos? E agora o Santo dos Santos nós entramos com ousadia, amém, queridos? Então nós vivemos, você vai entender como é que isso funciona. Vai, como agora, pastor? Tem um lugar então tipo Éden que a gente vai agora? Você vai entender todas essas figuras. Olha que interessante. E aí, meu irmão, Adão estava sacerdotando, né? E aí, quem é que aparecia na virada do dia entre as árvores do jardim? Ou seja, entre o menorá, entre o candelabro, ou seja, a árvore da vida, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, e as árvores, quem é que estava como sacerdote? A presença de Deus. Amém, irmãos? Ele vinha e andava no meio da menorá, ou seja, no meio da árvore da vida, ele encontrava com Adão. Então ali havia uma unidade, uma comunhão. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Pastor, não viaja muito não, volta para cá.
Amém? Por quê? Você precisa entender, irmão, por que a menorá, por que os dons, por que o fruto e como esse equilíbrio, como isso funciona. Amém? Hoje é a primeira aula, a gente vai nessa estrutura. Então, o homem como sacerdote, vamos pegar lá em Gênesis 2,15? Bora lá, Gênesis 2,15. Vai dizer: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Amém, irmãos? Cuidar dele, guardar e cultivar. Então, Adão foi colocado como sacerdote. Ele deveria guardar o ambiente, manter a presença, que estava simbolizada na relação dele com Deus, quando vinha no meio das árvores, e ele como a presença de fogo, né? E a árvore da vida. Amém, irmãos? A vida vinha da dependência e da unidade. Agora preste bem atenção. Por que o sacerdócio? Porque é como se fosse aquela frase que Deus deu para o sacerdócio levítico: mantenha o fogo sobre o altar. Ele está dizendo assim, o Adão, ele necessitava fazer o sacerdócio. Ele tinha que manter o fogo aceso. Que fogo? O fogo do Espírito. E esse fogo do Espírito era um sacerdócio em comer da árvore da vida. Deus falou que ele podia comer de todas as árvores, inclusive a árvore da vida. Então ele comia da árvore da vida, nisso ele mantinha uma vida eterna, um corpo glorioso, que podia então acessar céu e terra, santo dos santos, presença gloriosa do Deus Pai. Amém, queridos? Então, o Adão, ele era esse sacerdote. A árvore da vida, ele comia esse fruto. Enquanto ele comia desse fruto, ele tinha comunhão com Deus, unidade com Deus, dependência de Deus. Ele mantinha o fogo aceso, ou seja, o Espírito de Deus sobre o seu espírito, sobre a sua alma e o seu corpo. E o seu corpo era glorioso. Agora, a partir do momento que ele experimentasse da outra árvore, que outra árvore era? Conhecimento do bem e do mal. Ela estava também no meio do jardim, olha só. A árvore do conhecimento do bem e do mal. O dia que ele comesse dessa árvore, ele perdia a dependência e a comunhão, a unidade com Deus. E ele ganhava tipo uma autonomia de conhecimento, de capacidade. Olha que interessante, irmãos. Eu quero entrar agora com vocês nas duas árvores. O ponto de decisão. As duas árvores no centro, elas estavam dando a possibilidade. A árvore da vida mantinha a dependência e a unidade, mantinha o sacerdócio ativado. É como se ele ritualmente, né, pudesse estar trabalhando no jardim, cultivando o jardim, desfrutando do jardim e mantendo um desfrute da presença de Deus em dependência e em unidade. A árvore do conhecimento, ela daria aqui a possibilidade de autonomia. Vamos com a gente lá em Gênesis 3, 5. Abra sua Bíblia lá, Gênesis 3, 5. Diz assim: pois Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Atenção, irmãos. A sedução não era apenas saber, era ser como Deus, sem depender de Deus. Aqui nasce o rompimento, aqui nasce o orgulho. Aqui se quebra a unidade de comunhão e aqui se apaga o Espírito. Amém? Então veja bem, se eu te mostrar que a árvore da vida mantinha Adão em comunhão e unidade, e eu vou falar para você, irmão, para mim, isso é coisa minha, tá? Essa árvore, ela tinha tipo aquela sarça que Deus mostrou para Moisés. Era uma árvore, mas ela também tinha aspecto de plasma, sabe?
agora com a linguagem mais, ela era meio quântica, né? Ela tinha um fruto, ela tinha uma forma, mas ela era tipo fogo. O fruto da vida não era aparente, não tinha uma forma, como era a forma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque simboliza essa mística, né? Do fogo e do fruto natural, do material e do espiritual. Então, Adão comia esse fruto, é como se fosse um plasma, um fogo, uma glória, sabe? Ele pegava aquilo lá e comia, e mantinha então o seu corpo também em glória. Mas a partir do dia que ele comeu do outro fruto, que era agradável aos olhos, tinha uma forma agradável, era diferente. Ali ele apagou o espírito. Ali ele perdeu o sacerdócio. Ali ele pecou. Ali o Espírito de Deus se foi. E ficou agora só aparência. Ficou agora também, irmão, um orgulho. Que orgulho? Da autonomia de querer ser Deus, sem ter a relação com Deus, sem ter Deus. É do conhecimento. E conhecimento gera Conhecimento só gera o que, irmãos? Orgulho. Então, olha aqui, irmãos. Por que eu fui com vocês lá no começo? Porque nós começamos agora a identificar um desequilíbrio entre dom, capacidades, entendeu? E fruto. Nós temos agora uma crise. Nós temos agora um desequilíbrio. Enquanto Adão estava sacerdotando, comendo da árvore da vida e resistindo à árvore do conhecimento do bem e do mal, ele estava em plena unidade, o fogo estava aceso, sacerdotando e bênção pura, irmão. Era para estar até hoje. Assim, o propósito era esse. Mas a sedução, a tentação do poder, irmão, do conhecimento. Ele perdeu o poder do amor, que era de obediência a Deus, de relação de unidade. Entende? Pelo poder do conhecimento. Então, irmão, essa relação de dons significa poder. Fruto significa amor. Relação, dependência, unidade. Dons significa poder, operação, coisa milagrosa, não é? É tipo poder, irmãos. E aí a gente vai ver, os dons são dom de conhecimento, dom de sabedoria, não é? Olha que interessante. Nasce aí então uma quebra. O marco do desequilíbrio. A queda marca o início do desequilíbrio entre conhecimento e amor. Capacidade e caráter. Dom e fruto. Manifestação e maturidade. Aqui acontece a marca do desequilíbrio entre graça e conhecimento. Era para Adão crescer, amadurecer, num sacerdócio de relacionamento de unidade, mas ele adianta, ele faz a escolha errada. E ele então vai para o conhecimento e perde a graça. Se era para ele se desenvolver em conhecimento e graça, ele agora perde a graça, irmão. Acontece um desequilíbrio entre amor e conhecimento. Por quê? Porque agora a árvore é desejável aos olhos e parece que ia dar conhecimento para eles. Um conhecimento que Deus estava dando, dia após dia no jardim. Não era para eles ficarem ignorantes, sem conhecimento. Não, Deus não estava evitando deles terem conhecimento. Deus estava preservando numa vida de unidade um conhecimento sem pecado, um conhecimento sem orgulho. Por isso, irmão, que tem que ter o equilíbrio da graça e do conhecimento. Enquanto ele tinha graça, enquanto ele tinha unidade com Deus, Deus ia dando para ele as revelações de tudo. Olha como é que Adão cresceu. Deus deu nome para os bichos, tudo. Sim ou não? E todo dia Deus vinha e ensinava Adão. Eita, Adão, é o dia de hoje, hein? O que você descobriu? Olha que você viu assim. Então, é assim, assim, assim. Olha, Adão, lá no céu é assim, vai ser assim na terra, Adão. Conhecimento, Deus estava dando todo dia. Só que o Adão foi tentado,
e adiantou isso e quebrou a graça. Ele foi para o conhecimento, e o conhecimento lhe fez orgulhoso, e o orgulho abateu ele, porque o orgulhoso é abatido por Deus, porque Deus é humilde. Amém, irmãos? A relação dele com a árvore da vida era uma relação de tabela com o próprio Deus, de humildade. Adão, vai aprendendo de mim, eu vou estar aqui todo dia com você. Você pergunta para mim, eu respondo, eu falo com você, a gente vai trocando a ideia. Mas a partir do momento que a serpente veio e falou uma mentira para eles, não, vocês vão ser como Deus, mas vocês não precisam da relação de dependência, vocês vão ter autonomia, vocês vão ser como Deus. Amém, irmãos? Isso é orgulho. Vocês serão capazes, vocês terão capacidades, vocês terão méritos, vocês serão poderosos, que nem Deus. Só que perdeu o amor. Lembra da primeira igreja, das 7 igrejas? Vocês têm obras, vocês têm conhecimento, vocês têm talento, vocês têm dons, vocês fazem muitas coisas, mas caiu do primeiro amor, a relação com Deus, a dependência e unidade com Deus. Vocês se tornaram orgulhosos pelo bem, o próprio bem que fazem. Amém, irmãos? Então veja bem, irmão, como a gente precisa de um equilíbrio entre dom e fruto. Amém? Vou com você, eu já li. Gênesis 3:6, vai falar assim, ó, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. O homem escolheu o poder do conhecimento em vez do poder do amor. Atenção, irmãos. Ele escolheu o poder do dom, do conhecimento, em vez do poder do amor, o poder da unidade, o poder da humildade, o poder da graça que depende de Deus. Amém, irmãos? Fruto, irmão, é uma coisa. Dons é outra coisa, que precisam estar bem equilibradas. Amém, queridos? Em 1 Coríntios 8:1, eu vou ler para você o que eu acabei de falar ainda agora. 1 Coríntios 8:1, olha o que diz a palavra. O conhecimento traz traz orgulho, mas o amor edifica. Amém, irmãos? Se não é Deus o construtor, em vão edifica a cidade. Amém, irmãos? A casa. Amém, queridos? Então o homem, ele foi em busca do conhecimento. E a Bíblia está dizendo que esse conhecimento aqui trouxe orgulho. E ele perde então a edificação de Deus, o edifício de Deus. Eu penso, irmão, que a obra de Deus era um jardim que se transformaria num templo, que se transformaria na cidade de Deus aqui na terra e céu. Entenderam? Deus planta um jardim, tem o princípio do tabernáculo, aí isso ia crescendo no passar dos anos aqui, sem a gente ter caído de Deus. Céus e terra unidos, a gente construindo juntos com Deus o templo, a representação do que era do céu, aqui na terra, e o mesmo acesso que tem. A obra de Deus, irmão. Nós caímos. Isso aqui, irmão, ia se transformar na cidade de Deus. Aí sabe o que aconteceu? O homem caiu, isso foi recolhido, mas a obra de Deus, o templo que Deus habita não é feito por mãos humanas. Amém, irmãos? Porque nós caímos, nós colocamos sangue nas nossas mãos, então não podemos construir com Deus um lugar da sua morada. O lugar de Deus habitar não pode ser feito por mãos humanas, porque mãos humanas estão manchadas de sangue de pecado. Lembra de Davi? Davi, você está com mãos muito cheias de sangue, você não vai construir para mim a minha casa. Seu filho vai construir, porque suas mãos estão manchadas de sangue. Entenderam, irmãos? Aí o que o Apocalipse acontece?
O Apocalipse é o quê, irmão? É tudo voltando à sua restauração. É a cidade de Deus que desce para Deus habitar com a gente. Nós perdemos essa grande obra, irmãos. Agora, graças a Deus pelo Espírito, irmão, nós estamos fazendo parte de uma morada de Deus e de um edifício de Deus que está sendo construído. Não perdeu não, viu, irmão? Por causa de Jesus e da obra do Espírito Santo, Deus está realizando em nós. Você, irmão, é casa de Deus e você não foi feito por mãos humanas. Amém, irmãos? Deus está fazendo um edifício, uma casa, uma morada. A igreja também, né? O corpo de Cristo, enfim. Amém? Olha só. Deus não era contra o conhecimento. O plano original nunca foi a ignorância eterna, irmão. Imagina. O homem, um ser que Deus criou a imagem e semelhança dele, para governar a terra com o céu, junto com ele, ia ficar ignorante. É como se Deus fosse um manipulador. Não, eu não te passo isso aqui porque talvez você vai ficar maior do que eu. Não, irmãos. Sabedoria de Deus. O plano original nunca foi ignorância eterna. Era crescimento sem pecado, irmãos. O homem crescer na graça e no conhecimento sem pecar. Enquanto Adão sacerdotava, comendo da árvore do fruto da vida, irmão, sem comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, a gente ia crescendo em graça e conhecimento. E isso aqui ia multiplicar, irmão, ia ter um monte de filhos de Deus, com corpos gloriosos espalhados pelo mundo aqui, e quem sabe pelos planetas aqui, irmão. Que obra maravilhosa! A cidade de Deus que vai descer tem 2.200 quilômetros, e ela é quadrada. Imagine se a gente estivesse aqui fazendo juntos. Toda a criação seria edificada. Juntos. Era para ter crescimento sem pecado, era para amadurecermos, irmãos. Pela graça e pelo conhecimento de Deus sem pecado. Deus conduziria o homem ao discernimento, mas preservando a inocência e a comunhão. O mal estava ali em ponto zero, mas não precisava, irmão, ir por -1, por -2 no pecado, -3 no mal, -4 no mal, não. Bastava a gente ficar no ponto zero. Que ponto zero era esse? Eu escolhi a árvore da vida e escolhia não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ponto zero, irmão. Eu ia aprender as coisas, as sabedorias de Deus com humildade, sem pecado, sem o mal. Eu ia aprender todo o bem sem o mal. Ele estaria preservando a inocência e a comunhão. A queda antecipou o processo, irmão. O homem quis maturidade sem submissão, discernimento sem o processo. O fruto não é paciência, irmão? Domínio próprio? Quando ele deixou de comer do fruto da vida e comeu desse fruto do conhecimento, ele perdeu o amor, a paz, a alegria, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Perdeu o fruto da vida. E foi para o dom. Não, porque agora eu faço do meu jeito, porque aqui eu estou entendendo, eu que tenho discernimento, eu acho que justiça é isso, acho que o bem é isso, eu acho que o mal é isso, eu acho que se a gente fizer assim, está bom para a terra. E olha onde nós chegamos. Perdemos a ingenuidade, perdemos a inocência, perdemos a santidade de Deus. Nos tornamos os donos do mundo. Só que esse mundo não é o mundo de Deus. Ele pertence ao maligno agora. Eu quero falar sobre a plenitude, que é a graça e o conhecimento. Vamos comigo em 2 Pedro 3,18. 2 Pedro 3,18. Olha o que diz a palavra. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, irmãos? Aleluia. Sabe quem é que parecia lá no Éden? Era Jesus. Irmãos, deixa eu te falar. Se o Adão não tivesse caído, esse que aparecia todo dia e tinha acesso, e o Santo dos Santos,
Ele não precisaria se tornar carne. Amém, irmãos? Não precisaria. Pastor, mas Deus sabia disso? Sabia. Sabia que o homem ia pecar? Sabia. Por isso, irmãos, Deus é amor. Mesmo sabendo que o homem ia pecar, Deus de antemão, com a sua presciência, já tinha separado o Cordeiro de Deus. Amém, queridos? Isso é amor, irmão. Isso é dar liberdade a gente. Sim ou não? É que nem os nossos filhos mais novos, né? Não, que não sei o quê, do meu jeito, que é isso aqui. Aí você que é pai e mãe, fala, não, meu filho, eu sei que isso não vai dar bom. Ó, quando eu era criança, que nem você, já fiz assim, já bati cabeça, quase quebrei o braço. Não, deixa comigo, eu sou eu, você é você. Não tem nada a ver. Aí o filho vai lá e quebra a cabeça. É ou não é? Agora fala para mim, esse seu filho tem liberdade ou não tem? Você orienta ele, você tem a sabedoria, você tem o conhecimento para passar para ele, tem a prudência, mas ele escolhe por ele mesmo, sim ou não? Sim ou não? Isso é liberdade? Isso é liberdade. Deus deu liberdade aos seres que se parecem com ele para governar céus e terra. Amém, irmãos? Só que Deus demonstra o seu amor, a sua sabedoria, entregando o seu próprio e único Filho pelo perdão dos nossos pecados. Amém, irmãos? Aleluia. Você está entendendo, irmão, que Deus grandioso é esse? Que sabedoria é essa? Observe, irmão. Graça é a base, é o fruto, e conhecimento é o crescimento. É como se fosse o óleo, entendeu? Então você vai ter fruto e você vai ter graça e conhecimento. Fruto e o desenvolvimento do fruto é prensar esse fruto como se fosse a oliveira. Então você vai ter o quê? Um outro produto. Fruto é natural, mas o óleo é um produto. Você pega o fruto e transforma ele, prensa ele. Então ele é desenvolvido. Amém, irmãos? E olha que interessante. Maturidade bíblica é graça mais conhecimento. Amor mais verdade. Poder e equilíbrio. Amém, irmãos? Vamos comigo lá no tabernáculo, revelado no deserto? Êxodo 25, 8 a 9, eu vou ler para vocês. Diz assim, ó, Êxodo 25, 8 a 9. Então, estamos agora dentro da cena do Gênesis, falando que nós temos um santuário, que a criação é um santuário, que a relação com Deus e o homem é um sacerdócio. Aí, o homem caiu, Deus vai lá e agora faz uma aliança. Não, eu vou revelar para o homem qual que é a obra minha na terra. E aí ele vai lá para o deserto, e ele agora chama Moisés, e agora ele dá o quê? Ele dá o tabernáculo no deserto. Olha que interessante. Êxodo 25, 8 a 9 vai dizer, e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Amém, irmãos? Então o padrão do Éden reaparece. Mas agora, numa nação, lá no deserto, que é o tabernáculo de Moisés, e ele agora, o tabernáculo, irmão, e todos aqueles utensílios, e todas aquelas partes, é toda uma lei cerimonial, de rituais, e tudo para quê? Para dar um simbolismo, é uma pedagogia de Deus ensinando, olha o que vocês perderam, olha o que eu quero ainda restaurar na terra. Aí eles dão então as alianças do tabernáculo com Moisés, entende? E aí a gente vai ver então esse tabernáculo. Então, meus irmãos, o que Moisés viu já estava pronto, ou seja, na glória de Deus. Então, é uma sombra de uma grande realidade. E aí a gente vai perceber que essa realidade se encontra em Cristo Jesus e na igreja. Nós vamos chegar lá, você vai entender. Em Tessalonicenses 5, 23, abra comigo lá. 1 Tessalonicenses 5, 23. Tudo isso, irmão, é para que fique bem fixo.
tá? A menorá, o equilíbrio da vida no espírito e da vida na carne. É um equilíbrio, irmão, da carne, você é físico, mas você é espiritual. É um equilíbrio, irmão, entre dom, tá? E fruto. Tá bom? Deus chama isso de maturidade. Não é? 1 Tessalonicenses 5:23, quem encontrou, diga amém? Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Olha que interessante. Paulo agora vai discernir, vai dar uma revelação que nós somos o quê? Nós somos compostos por 3 partes. Lembra do Éden? Lembra do tabernáculo? O pátio exterior. Aí dentro do pátio tem 2 partes que ficam internas e elas são juntas uma com a outra, mas elas têm um véu que é para esconder o que acontece lá dentro. Então você tem o pátio exterior do templo, conforme Moisés. Você tem o lugar santo, que é onde está a menorá, a mesa dos pães da presença e o altar de incenso, entendeu? Aí você tem um véu e aí você tem o santo dos santos. Agora, irmão, Deus começa de dentro para fora. Agora, em Jesus, pelo Espírito Santo que agora está em nós, quando foi feito o sacrifício da Páscoa, que era o Cordeiro Pascual, lá 2000 anos atrás, o véu se rasgou, entendeu? Que véu é esse que se rasgou, irmão? O véu do templo de Jerusalém e o véu do templo cósmico, irmão, da criação. O acesso a Deus agora, o Santo dos Santos agora desceu. Estava em Jesus. E agora Jesus precisava subir para que esse Espírito viesse e fizesse essa mesma obra. É o que ele está falando, ele está construindo, sabe, uma morada de Deus, que é eu e você como igreja. Agora, irmão, o meu corpo é o pátio, a minha alma é o lugar santo, e o meu espírito, irmão, é o santo dos santos. Deus começa, então, essa obra de dentro para fora. O lugar santo é onde ficava ali, né, a menorá, os pães da presença. E é interessante, irmão, porque pães da presença ficavam ali 12 pães. E eles ficavam 7 dias. E os sacerdotes vinham comer todo sábado. O que representa os pães da presença? Significa presença. Lembra da árvore, o fruto da árvore? Presença de Deus. Os pães da presença são os pães feitos de fruto da terra, o trigo. Quando você vai para o outro lado, você tem a menorá. A menorá, irmão, não podia apagar. Os sacerdotes, eles comiam fruto, se alimentavam do fruto, mas sacerdotavam com o óleo de unção, ou seja, com o óleo da oliveira. E eles tinham que manter, então, a menorá acesa. Eles ficavam limpando as lâmpadas. Entende, irmãos? Então, eles comiam fruto e cuidavam do fogo. Olha aqui, irmão. Fruto de Deus, presença, dons do Espírito, sacerdotando na terra. Amém, irmãos? E olha que interessante. O altar de incenso é onde fazia as orações de intercessão. Então, irmão, o equilíbrio do dom e do fruto em mim é para poder edificar a igreja de Jesus, entre céus e terra, e também é minha relação com Deus e a minha relação com o próximo. Sacerdócio, irmão, real. Amém, queridos? Um fruto na minha vida, irmão, é para alimentar a vida do meu irmão. E o dom, irmão, é para operar a obra de Deus entre nós. Então, irmãos, é muito interessante essas simbologias. E eu estou partindo com vocês dessas simbologias para a gente ficar bem fixado, amém? Na nossa mente, da onde vem essa estrutura da base da verdade que estamos ministrando nessa classe, dons e ministério, amém? É muito interessante isso. Vai comigo lá em Êxodo 27, 20, eu vou falar sobre a menorá. Olha só o que diz no livro da lei.
Êxodo 27, 20. Ordene aos israelitas que tragam para você, azeite puro de oliva batido para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Amém, irmãos? Então, a oliveira produz fruto, que é o alimento, e também produz azeite, que é o fogo, o combustível. O óleo sustenta o fogo. Fruto e dons vêm da mesma árvore viva. Amém, irmãos? Olha que interessante. Lembra que Jesus é a oliveira, né? A videira, né? Sim ou não? Nós somos os galhos e ele é a árvore. O pai é o agricultor. Amém, irmãos? Olha que obra maravilhosa. E é para que a gente dê fruto, não é? E a gente também tem a simbologia da oliveira. Nós somos enxertados, né? Éramos uma oliveira brava, ou seja, sem dar fruto. Aí ele enxertou a gente na oliveira cultivada. Então, nessa oliveira cultivada, que é Jesus, nós podemos dar fruto, que permanecem, e muitos frutos, e nós também podemos operar em dons, amém? Para a edificação da igreja. Porque a Bíblia diz, o Senhor fala que nós somos lavoura de Deus, mas que nós também somos edifício que Deus está construindo. Olha que interessante. Fruto e dons. Amém? É uma obra que Deus está fazendo, então essa é feita através dos dons, e o fruto, que é a nossa natureza, a natureza de Deus em nós, e a gente dá como identidade. E tudo isso vem da árvore. Eu quero com vocês, irmão, agora, pegar um pouquinho daqui da figura, os 7 espíritos. Aí você vai falar, meu Deus, pastor, já custou para mim entender que os 3, Pai, Filho e Espírito Santo, é um. Agora o senhor está falando que Deus tem 7 espíritos, né? Aí você me quebra, né? Aí bugou. Vamos lá. Os 7 espíritos de Deus. Apocalipse 4, 5, abre lá comigo. Vamos lá para Apocalipse. É para você entender, irmão, que o fundamento da obra de Deus é o Espírito do Senhor, é o Espírito de Deus que está realizando, fazendo e operando, e é claro, irmão, com sabedoria, com unidade, amém? Com equilíbrio, tudo bem? Então, Apocalipse 4, 5 diz, do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Lá em Isaías 11, 2, vamos lá para Isaías, porque em Apocalipse você vai ver então o templo cósmico, né? Onde Jesus é visto no meio do candelabro, e é exatamente aí que o ponto que fala assim, essas 7 lâmpadas são os 7 Espíritos de Deus. Olha que interessante. Jesus é visto glorificado, andando no meio desses 7 fogos, e a Bíblia vai dizer que ele é o Espírito, né? Ele é o Espírito, ele é os 7 Espíritos de Deus. Em Isaías 11, 2, é a base profética, vai falar o seguinte, está falando sobre a profecia que vai falar sobre a vinda de Jesus, o Messias, que seria nascido de uma mulher, e diz, olha só, o que estaria sobre Jesus, olha só, o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Amém, igreja? Os 7 Espíritos de Deus estão sobre quem, irmãos? Sobre uma pessoa, uma promessa. Quem é ele? Jesus, que viria a nascer 800 anos depois, 700 anos depois que Isaías profetizou. Ok? Estaria sobre ele o quê? A plenitude do Espírito de Deus. O 7 aqui não significa, irmão, 7 espíritos, significa 7 caráter, ou 7, as 7 partes, ou 7 essências, que faz então o Espírito de Deus ser único, ser total, ser completo,
né? Aí o primeiro é Espírito do Senhor. O segundo é sabedoria. Olha lá em cima lá, ó. Volta lá aquela imagem, por favor. Da menorá. Isaías 11, 1 a 2. Espírito do Senhor é essa do meio, tá vendo ali, irmão? O Espírito do Senhor. Sabedoria, entendimento, conselho, poder, conhecimento, temor. Amém, irmãos? Lembra da árvore da vida com conhecimento? Faz parte da obra do Espírito de Deus. O homem ia fazer isso sem a presença, sem a totalidade do Espírito de Deus. O Espírito do homem com o Espírito dele mesmo. Aí é onde nós ficamos na carne. Entendeu, irmãos? É por isso, irmão, que operar em dons espirituais a gente não entende. Entendeu, irmão? Porque faz parte da natureza espiritual que nós perdemos. Você entende? E agora é o Espírito de Deus fazendo em nós. Não é? Veja bem, em Cristo, irmão, a plenitude. O que é interessante, irmão? Na antiga aliança, no Antigo Testamento, muitos personagens bíblicos receberam do Espírito de Deus, mas nenhum deles receberam os 7 Espíritos, ou seja, a plenitude do Espírito de Deus. Quem é que estava profetizado que teria a plenitude do Espírito de Deus? Jesus, o Messias. Por exemplo, Salomão recebeu o Espírito de sabedoria. Sansão recebeu o Espírito de força, poder. Certo? Elias tinha um espírito de poder também. Fazia milagre, fazia o fogo descer e tal, parar a chuva. Sim ou não, irmãos? E parece que também tinha um espírito de sabedoria. Então, o Saul tinha sabedoria, irmão. Entende? Mas todos eles, Davi, a Bíblia diz que ele recebeu o Espírito do Senhor. Davi, ele recebe uma simbologia do Espírito do Senhor. E o Espírito do Senhor aqui tem a ver com autoridade, é o Espírito do Senhor. É autoridade, irmãos, soberania. Amém, irmãos? Autoridade. Então, Jesus é aquele que carrega, irmãos, a plenitude do Espírito de Deus. Amém, queridos? Em João 3,34 eu quero ler com vocês. Vai provar isso que fala assim, ó. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, está falando de Jesus, porque ele dá o Espírito sem limitações ou sem medidas. Ou seja, no Antigo Testamento, o Espírito era dado em medidas, em limites. Entendeu, irmãos? Não era pleno. Mas em Jesus, agora, depois de Jesus, agora Jesus é aquele que dá do Espírito sem medidas, ou seja, sem limitações. Ele dá o Espírito completo, o Espírito pleno, o Espírito de completude, de plenitude. Amém, irmãos? Que é o Espírito Santo de Deus que está sobre você. Amém, irmãos? Olha para esse irmão que está do seu lado e fala, meu Deus, você está demais, hein? Só lembra de ser humilde, amém? Porque o Espírito de Deus é humilde, amém? Ah, meu Deus. Como é que a gente é, né, irmão? A gente vai aprendendo um pouquinho, sabe? Até as coisas de Deus, né? Até as coisas do Espírito. Você vai tendo uma relação com o Espírito, aí de repente você tem um dom que opera em você. Você fala, nossa, eu tenho visão, nossa, eu tenho sonho, nossa, Deus fala comigo. Aí daqui a pouco, ó como você vai ficando já começa até a dar uns tremelique nele já. Ele já sente que o dom vai operar, entendeu? Aí esse irmão, se ele não tomar cuidado, ele vai ficar o quê? Orgulhoso. Principalmente se ele for criança espiritual. Crianças, irmão, estão cheios de presente de Deus, cheios de dons. Só que ainda não têm maturidade. Operam em dons, mas o fruto, irmão, do amor, da fidelidade, ainda falta. Entendeu, irmãos?
Por isso que Paulo vai falar à igreja de Corinto. No primeiro capítulo, Paulo fala assim: nossa, vocês têm todos os dons. Vocês são cheios de todos os dons. No capítulo 3, Paulo fala assim: eu precisava compartilhar de revelações mais sólidas, mas eu não vou conseguir falar com vocês, porque vocês são crianças espirituais, vocês são carnais. Há divisão entre vocês, há ciúme entre vocês. Meu irmão, os caras falavam em língua, interpretavam a língua, fazia curar os doentes, expulsava demônio na igreja de Corinto, profetizava, meu irmão. Só que eles tinham panelinha na igreja, ficava se dividindo. Uns achavam que o dom de língua é maior do que o dom de profecia. Outro falava que o dom de interpretação... Entendeu, irmão? Paulo vai falar assim: eu fiquei curioso para conhecer a igreja aí, vocês. Só que eu percebi que não vai dar. Não vai dar de conversar como espirituais com vocês. Então veja bem, irmão, você pode ter o Espírito Santo, você pode ter dons de Deus, entende? Mas você é filho de Deus, só que você é um filho criança. O que a gente tem que fazer? Amadurecer. Crescer na graça e no conhecimento. E você sabia que a palavra de Deus fala como é que opera os dons? Como é que acontece o fruto? Como é que a gente se santifica? Como é que a gente amadurece? Como é que a gente chega nesse equilíbrio? Amém, irmãos? A classe dons e ministério é para a gente ir conhecendo sobre essas verdades. Amém, queridos? Glória a Deus. O espírito de equilíbrio, a plenitude. Lá em 2 Timóteo 1,7, vai dizer: pois Deus não nos deu... Olha aqui que é lindo, irmão. 2 Timóteo 1,7. Anote aí, por favor. Eu vou ler para você rapidamente. Vai dizer assim, ó: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aleluia, irmãos. Meu Deus. Espírito de poder, ou seja, irmãos, dons. Olha aqui os dons: profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, fé, milagres, curas. Dons pessoais: profetizar, servir, ensinar, aconselhar, contribuir, liderar, socorrer. Entende, irmãos? Nos deu espírito de poder, ou seja, o poder de Deus pode operar em nós por manifestação de dons, por naturalidade dos dons pessoais e por vocação do dom ministerial. Você é um apóstolo, você é um profeta, você é um evangelista, você é um mestre que está edificando a casa de Deus, a comunidade da casa de Deus, irmão. Nele nos deu o espírito de poder, mas espera aí, irmãos, também nos deu o espírito de amor. Porque, irmão, se eu não amar a Deus e não amar meu irmão, e esfregar na cara dos meus irmãos que eu falo com Deus, que desce fogo do céu quando eu oro lá no monte, e que eu tenho visão, e eu não consigo amar meu irmão, de caminhar com ele, e ter paciência com ele, eu não dou o fruto da paciência, da amabilidade, da bondade, irmão, da fidelidade, do domínio próprio. Rapaz, você fala em língua estranha, interpreta a língua, mas você fala mal do seu irmão com a sua própria língua. Você é uma criança. Vamos crescer. Tudo bem ser criança, amém, igreja? Só que, meu irmão, tem a hora também de crescer. Amém, queridos? De amadurecer. Aí, meu irmão, o negócio começa a ficar sério. Por quê? Veja bem, irmãos. Poder é dons. Amor é fruto, irmão. E equilíbrio é maturidade. Fruto maduro, dom maduro. Equilíbrio é o retorno ao plano original. Vamos lá em Provérbios. O Senhor deu o espírito dele no homem, diz que o espírito do homem sem o espírito de Deus. O espírito do homem, Provérbios 20, 27 vai dizer. Leia comigo. Queridos, eu planejei
Eu, tá? Não foi junto com vocês. De a gente ir até 21h30. Pode ser, irmãos? Pode ser? Você já está aqui, né? Se caso você tiver um compromisso, vai ficar tudo bem você ir embora antes desse horário, tá bom? Até mesmo porque a nossa classe de dons e ministério, irmão, é um conteúdo assim, de Gênesis e Apocalipse. E a gente vai ficar conversando aqui, porque tem coisas que talvez eu estou falando, você está, meu Deus, pastor, ainda estou lá na sexta lâmpada, né, entendeu? Então, queridos, se você já está habituado, lendo essas coisas e tal, você vai pegar mais fácil. E eu tenho que passar, então a gente tem conteúdo, tá bom? Então eu estou te dando a primeira aula, que é a primeira base para a gente, meu Deus, então, nossa, por que o pastor botou aquela menorá? Porque tem todas essas verdades envolvidas aí, e isso é maravilhoso, tá bom? Em Provérbios 20:27 vai dizer, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o interior do ventre. Amém, irmãos? Então veja bem, o Espírito de Deus, quando você se converte, irmão, crendo em Jesus e arrependendo do seu pecado, você tinha um espírito do homem. Isso já era tipo uma lâmpada de Deus. Entendeu? Mas quando o Espírito de Deus vem sobre você, aí você acende. É tipo uma lamparina. Lamparina da antiguidade era um pavio, um corpo de barro e o azeite dentro que lameava o pavio, e aí tinha um fogo. Entendeu? O que aconteceu, irmão? Nós perdemos o fogo, perdemos o Espírito de Deus quando caímos no pecado, amém? Mas nós estamos que nem lâmpada, ó, apagadinha. Eu tenho corpo, eu tenho alma e tenho espírito. Só não tem agora o Espírito de Deus. Quando você se converte, aceita Jesus, agora pela obra que foi consumada na cruz, pela vinda do Espírito Santo, aí ele vem e acende você. Você tem acesso ao Santo dos Santos. Você tem agora unidade com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E você agora também pode operar em dons. Entendeu? E também pode dar muitos frutos. Amém, queridos? E aí Jesus fala assim, ó, não se acende uma candeia para colocar debaixo da mesa. Se coloca no lugar apropriado, no monte alto, para que todos possam receber dessa luz. Amém, irmãos? Meu Deus, irmãos. Somos a cidade de Deus incendiada para a cidade de Cacoal. Somos a casa de Deus, o templo sagrado, querida igreja, onde a cidade precisa vir no monte de Deus, no santuário. O Santo dos Santos está atendendo no balcão da sua empresa, irmão. O Santo dos Santos está dando aula para os seus alunos. Amém, irmãos? O céu está sendo um na terra, irmão, dependendo da sua forma de falar, da sua forma de se relacionar. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Amém. Vocês entendem, irmão? E o que é mais lindo, irmão? A gente está falando de tudo fogo. Vocês sabem, irmão, do detalhe que derrete meu coração. Deus falou para Moisés fazer todos os utensílios. Ficou tudo pronto, irmão. Tudo pronto. Marcou o dia, fez consagração, ficou tudo pronto. A lona esticada, o Santo dos Santos, o lugar santo, o pátio, o sacrifício no altar, estava tudo lá. Aí Deus falou assim, ó, consagra, se eu não me engano, no terceiro dia ou sétimo dia, eu vou vir sobre vocês. Não tinha fogo. Sabe o que aconteceu? Aleluia. Tinha um véu, né? Estudiosos vão falar que Deus trouxe um fogo no Santo dos Santos, que é a Shekinah, né, que aparecia do nada um fogo, tipo quântico, sabe, irmão? Acendeu aquele fogo no Santo dos Santos, ninguém viu nada. E aquele fogo saiu, irmão, rasgou o véu assim, ó, acendeu o incenso, acendeu a menorá, o fogo sagrado, saiu do lugar santo e acendeu o pátio com o holocausto lá. E Deus falou assim, agora é fogo santo, vocês só mantenham aceso. Quando você recebeu Jesus, você recebeu o fogo santo.
você é um sacerdote. E Paulo vai falar assim, irmão, mantenha oração, faz jejum, esteja congregando, irmão, perdoe, irmão, não apagueis o Espírito. Aí Deus está querendo fazer, irmão, dar fruto na sua vida, e muitos frutos. Deus está querendo operar em dons na sua vida. E de repente, irmão, você está como criança. Talvez você está inoperante. Amém, irmãos? Talvez você não está... Não, pastor, eu não entendo muito. De vez em quando Deus me dá uns sonhos, umas visões, uns arrepios, sabe, pastor? Então vamos estudar, irmão, que Deus está querendo operar, amém? Glória a Deus. O Espírito Santo habita primeiro no espírito regenerado. Do espírito, irmão, a vida flui para a alma e flui para o corpo. Amém, irmãos? Santificando. Aleluia. Em Hebreus 5,14, vá lá comigo, Hebreus 5,14. Hebreus 5,14 vai dizer: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernirem tanto o bem quanto o mal. Amém, irmãos? Lembra da graça e do conhecimento? Então nós vamos usar graça e conhecimento e vamos fazendo exercício, sabe? O dom de Deus assim, o dom de Deus quando vem na minha vida é assim, o talento de Deus que eu tenho é assim, o fruto é assim. Então a gente vai fazendo exercício, vai crescendo, vai se transformando. Amém, irmãos? E a maturidade vai chegando, e a vontade de Deus vai se estabelecendo na minha casa, na minha vida, na minha família, no meu bairro, na minha cidade, na minha terra. Amém, irmãos? Dons do Espírito Santo. Olha só, 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12 é a relação dos dons do Espírito. Só uma coisa interessante, irmão. Você sabia que a Bíblia tem Pai, Filho e Espírito, amém? Nós vamos ter dons do Pai, dons que o Filho dá, dons que o Pai dá, dons que o Filho dá para a sua igreja, para os seus filhos, e dom que o Espírito dá. Dons que o Pai dá, Romanos 12, dons pessoais. Você já nasce com ele, lá do ventre da barriga da sua mãe. Profetizar, servir, ensinar, aconselhar, contribuir, liderar, socorrer, exercer misericórdia, socorrer pessoas. Isso é natural, é dons do Pai. Dons do Filho, Efésios capítulo 4, versículos 11 a 12. Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu de lá, e ele deu dons aos homens. Amém, irmãos? Ele deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. É a sustentação, irmão, do sacerdócio, da casa de Deus, a igreja. É os dons ministeriais. Amém, queridos? Tudo bem? Esses são dons do Filho e dons do Espírito. Está lá em Coríntios 12, 8 a 10. Fé, milagres, curas, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Olha que interessante, irmãos. Quando você pegar o espírito de poder, dos 7 espíritos, espírito de poder, fé, milagres e curas, dons de poder, dons do Espírito, dons de poder. Quando você vem para espírito de conhecimento, aí você vai ver o Espírito Santo operando em dom de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, são dons de revelação. Por isso o nome, conhecimento, ele revela. Entendeu? Pastor, como é que é esse palavra de sabedoria? Próxima aula. Amém, irmãos? Tudo bem? A gente vai entrar em cada um desses dons, cada sequência desses, cada grupo desses. Olha lá, os dons verbais. Deus quer falar, irmãos. Aí ele opera lá, espírito de conselho. Conselho é dando orientação, revelação, falando, profecia. Usa a boca. Variedade de línguas, dons verbais, pelo Espírito.
interpretação de línguas, dons verbais. É espírito de conselho. Ali a gente vai ter, por exemplo, irmão, espírito de entendimento, amor, alegria e paz. Isso está relacionado a seu espírito e a sua relação com Deus. Olha isso aqui, irmãos. Isso aqui é profundo, irmão. Você tem amor de Deus? Você tem paz? Você tem alegria? Ah, mas a gente consegue ter alegria com os outros. Mas esse fruto, irmão, o fruto, essas características do fruto, amor, alegria e paz, é bem relacionado profundamente ao seu espírito. É lá no seu espírito. Amor, eu sou amado. Pode estar gente te caluniando, te perseguindo, você está em paz. Vocês entendem isso? Porque às vezes você não tem paz com seu irmão, com aquele que te persegue, mas você tem paz em Deus. Pode fazer o que quiser. Você tem amor, você tem paz, você tem alegria. As circunstâncias fechou, sabe? Ficou, só que você está com alegria. Isso é o quê? Tem a ver com o seu espírito, com o Espírito de Deus. Né? Meu Deus, pensei que tinha dado uma bugada. Acho que eu estou tendo uma visão. Ok? Espírito de entendimento. Entendimento, irmão. Por que assim? Não, irmão, a circunstância aqui, mas você tem uma alegria. É do tipo assim, não, fica em paz. Fica em paz, minha alma. Eu estou entendendo que Deus... Eu vou entender o que Deus vai fazer. Espírito de entendimento. Espírito de sabedoria, ó. Isso tem a ver com a nossa alma, a nossa relação com os outros. Ó, paciência. Você tem que ter a paciência com Deus, irmão? Amabilidade. A habilidade de amar. Amém, irmãos? É um desenvolvimento, tá, irmão? Amar as pessoas é um desenvolvimento de escolha. Bondade. Amém, queridos? Você tem que ser bom com quem? Vai ser bom com Deus? Vai ser bom com as pessoas. Então, é o espírito de sabedoria. Sabedoria, sabe? Então você podia... O irmão falou, você ficou quietinho. O silêncio, irmão. O silêncio. Trouxe discernimento, trouxe sabedoria. Você ficou, né, em paz. E aí você dá esse fruto aí. A característica desse fruto, paciência. Isso tem a ver com a nossa alma, tá, irmãos? Nossa alma. Isso equaliza a nossa alma, isso equilibra a nossa alma em relação às pessoas. O espírito de temor, irmão. De temor a Deus. Isso aqui é muito primitivo, assim, tem a ver com o nosso corpo. A relação consigo mesmo. Espírito de temor, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Amém, irmãos? Domínio próprio. Espírito de temor. Irmão, eu vinha lutando. E o Senhor me libertando, me curando, me curando. Isso depois de um processo. Aí o Senhor, eu fiz uma loucura. Já falei isso para minha esposa. Já faz tempo. Eu fiz um voto com Deus acerca de um pecado que eu cometia. Eu fiz um voto com Deus. Eu falei, Senhor, eu sei que eu estou fazendo uma loucura aqui, mas eu vou fazer um voto. Eu não vou parar de fazer isso e isso. Espírito de temor. Irmãos, a partir do dia que eu fiz essa oração, e eu não recomendo isso para você, viu, irmão? Foi depois de muito tempo, mas muito tempo mesmo, de muitos processos com Deus. Veio sobre mim um espírito de temor, domínio próprio, fidelidade. Estou forte, irmão. Tem que vigiar, meu irmão. Mas toda vez que, sabe, que a tentação vem, né? Tá no DNA da gente. A tentação vem, aí eu lembro. Eita, vem um espírito de temor. Eu fiz um voto com o Senhor. Aí afasta. E um discernimento que Deus deu para mim foi lembrar da minha mãe. Minha mãe fumava. E um dia ela pegou e falou. Ela fez um voto com Deus. Nunca mais, Senhor. Eu faço um voto com o Senhor. Vou colocar um cigarro na boca. Dali ela nunca mais fumou. Espírito de temor. Tome cuidado com isso. Você entendeu? Porque é uma coisa que você tem que tomar decisão. Só que, irmão, do mesmo jeito que parece perigoso, te reveste. Porque toda vez que vem uma tentação, aquele gatilho vem, aí você lembra. Ó, a primeira coisa que vem no gatilho,
Eu aprendi, eu engatilhei o gatilho com temor, com o voto que eu fiz. Toda vez que vem um gatilho, Satanás vem com aquele, né? Aí o gatilho do temor vem. Tuf, e você fez um voto. Você fez um voto. Aí, irmão, eu me afasto. Sinceramente, irmão. Parece que é fácil. Parece que ficou fácil, irmão. Mas eu acho que isso tem a ver muito com o domínio do Espírito. Sabe? Quando você coloca diante de Deus. Né? O espírito de temor. Amém, queridos? Dons são manifestações de resultados ou obras temporárias. É aqui que eu quero te falar uma coisa. O fruto é uma identidade que permanece. Equilíbrio é maturidade, que vai gerar tanto fruto e obras que permanecem para sempre. Precisamos viver esse equilíbrio entre fruto e dons em nós como igreja. Queridos, eu quero ir com vocês em 1 Coríntios 13, 8, que é maravilhoso. Você pega 1 Coríntios 12, vai falar sobre a relação dos dons, aí Paulo vai continuar falando. Aí ele entra no capítulo 13 e fala, agora eu passo a vocês um caminho mais excelente. Aí ele fala do caminho do amor. Então ele está falando do equilíbrio entre dons e também amor, fruto, né? E aí, lá no finalzinho de Coríntios 13, aliás, no meio ali, versículo 8, abre aí comigo. Quem encontrou aí? Diga amém. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, palavra de profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Olha só aqui, irmão. O amor nunca perece. O amor nunca termina. O amor nunca acaba. Só permanece. Mas o dom da profecia vai passar. O dom de língua, interpretação de língua, variedade de língua, vai passar. O dom de ciência, sabedoria, palavra de conhecimento, vai passar, vai desaparecer. Amém, irmãos? Dons são temporários. Inclusive, são temporários, coloca um asteriscozinho aí, tá? É porque você será recompensado dos seus dons, das obras que você fizer para Deus. Sabia disso? E essa recompensa não é para sempre. Essa recompensa vai acontecer no milênio. No milênio você vai receber o galardão do dom que você exerceu, da obra que você fez aqui na terra. Aí você vai receber como recompensa um galardão para reinar no milênio. Mas depois do milênio, irmão, não tem mais recompensa de dom. Entendeu? Então, por isso que eu digo que dom é transitório. Mas o amor é para sempre. O fruto é que permanece. Amém, irmãos? Frutos que permanecem. Fruto é eterno. Em Mateus 7, 22 a 23, eu quero ir com vocês agora para um alerta. Atenção. Mateus 7, 22 a 23, Jesus vai dizer assim, muitos me dirão naquele dia, obrigado, irmão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Lembra do dom de cura, de fé, de milagres? Amém, irmãos? Vocês lembram? E aí Jesus vai responder, então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Atenção, irmãos. Jesus vai falar que nunca te conheci. Ele vai fazer, mas no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu curei, eu fiz milagres. E Jesus vai falar assim, eu não sei quem você é. Por quê, irmão? Porque a árvore é reconhecida pelos dons? A árvore é reconhecida pelo fruto. Tem gente, irmão, que não consegue dar o fruto. Aí Jesus vai lá e trabalha nele, tenta passar ele em umas provas e tal, mas ele continua sem dar fruto. Jesus falou, olha, você entrou no reino, mas você não deu fruto. O que ele vai fazer, igreja? Ele podou você, ele lavou você com a palavra, você está ouvindo, irmão, você não deu fruto, irmão. O que ele vai fazer, irmãos? No último dia? Não deu fruto. Vai ser cortado e lançado no fogo.
Entendeu? Jesus vai falar assim, eu não te conheço. Por quê? Porque você não deu domínio próprio, não deu paciência, não deu bondade, não deu alegria, não deu paz. Mas eu, você é doido, eu tinha sonho, eu tinha visão, eu quebrava tarde da bênção, era comigo. Entendeu, irmão? Milagres era comigo, expulsar demônio, eu era o caçador de demônio lá na igreja. Mas ele não deu fruto. Entendeu, irmão? Dons não substituem relacionamento, presença, comunhão, irmão. Você tem um dom de Deus, mas você, irmão, você não tem comunhão com os irmãos. Profeta é meio estranho mesmo. Mas, irmão, profeta, irmão, tem que ter comunhão com os irmãos. Tem que aprender a perdoar, tem que ser perdoado, tem que amar, tem que vir para a mesa, irmão, compartilhar do pão. 1 Coríntios 3, 13 a 15 vai dizer, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Amém, irmãos? Me parece aqui, irmão, que você foi salvo em Jesus, você não deu fruto, você foi atrofiando, né? Me parece que esse texto aqui fala do fogo, aí eu não sei se é o fogo que vai ser dispensado, ou o fogo que vai salvar você só pelo fogo. Entende? Você não vai ter uma recompensa lá para servir, reinar com Jesus, não sei. Mas dá para estudar sobre isso, né? Estou tentando aliviar a nossa barra, tá, irmãos? O fogo da menorá ilumina, o fogo do juízo prova. O fogo não revela o quanto fizemos primeiro, revela quem nos tornamos primeiro. Tinha um pecador que estava na dureza do coração e no pecado. E aí, num fruto que você dá, ou num dom que você opera, esse pecador é alcançado para Jesus e ele vem para o reino. Amém, irmãos? Por que eu preciso me santificar? Por que eu preciso me separar para buscar os dons de Deus e a santidade e o fruto no Espírito? Porque sua família precisa dessa revelação do reino dos céus. Amém, irmãos? Porque a nossa cidade tem pessoas. E olha só, irmão, por que a gente precisa se comprometer com a nossa cidade, nossa Jerusalém, com a nossa Samaria e com os confins da terra? Porque na visão que nós temos, é que o sangue de Jesus comprou, irmão. Comprou almas, pessoas de todas as nações, tribos e línguas, todos os povos. Quando eu opero em dom, irmão, é possível que nesse discernimento do dom, eu posso ser, não, meu chamado é isso aqui. E aí você vai para as nações, porque Deus está te mandando para alcançar um povo lá. Por quê? Porque se a gente opera no dom, opera no fruto de Deus, nós estamos trazendo o reino dos céus e nós estamos fazendo a vontade de Deus. Amém, queridos? Então nós precisamos, irmãos. Vamos fazer um combinado? Nós vamos fazer muita criancice. Sim ou não? Tá bom? Descobrindo os dons, operando do dom. Tá aberto, tá? Tá liberado na igreja a gente fazer criancice. Tá bom? Porque a gente é criança. Só que a gente também precisa evidenciar uma maturidade entre nós. Amém, queridos? Você sabia que o profeta de Deus, ele erra muito até acertar? Porque ele não sabe calibrar. Ele ainda está aprendendo como é que opera o dom, a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria. Só um exemplo, já vou encerrar. Palavra de conhecimento é mais ou menos assim. Geralmente é assim, irmão. Você está aqui agora, estou andando aqui, aí de repente, eu estou passando aqui, normal, vocês estão me vendo aqui, né? Irmã, aí eu vi um fogo na mão da irmã. Eu vi. Eu estou andando aqui, falei, meu Deus do céu. Aí eu olho de novo para a mão da irmã, fogo.
Aí dou uma piscada, apaga. Palavra de conhecimento. Eu vou chegar na irmã, aí agora, eu dou umas arrepiadas. Eis que te digo, minha serva, que o fogo do Senhor arderá na tua vida. E tu vai receber, irmão, uma bênção muito grande. Tá bom, irmã? Porque eu estou vendo fogo nas suas mãos. E é para você descansar, irmã. Ô infeliz. Palavra de conhecimento, você só fala o que você viu. Você só chega na irmã, eu não sei. Eu só sei que o Senhor me mostrou fogo nas tuas mãos. A irmã, no contexto dela, ela já vai saber. Não vou precisar falar mais nada. Só que aí tem um irmão que vai na carne, que ele é criança, e ele arrepia. Eu falo, irmão, traz a luz para mim aqui, o microfone, vem. Porque ele está vendo. Só que, irmão, ele faz um malabarismo, ele faz o quê? Meninice, criancice. E ele quer ficar evidente, porque os outros têm que falar, rapaz, o profeta vê mesmo, e ele falou com a irmã que vai, é prosperidade, que vai abrir uma porta. Não tem nada a ver, só é fogo na mão dela. Isso é palavra de conhecimento. Agora, palavra de sabedoria, irmão, estou aqui, ó, passando de novo. Vejo o fogo na sua mão. E o Senhor disse assim, você precisa fazer isso, isso e aquilo e tal. Palavra de sabedoria. Geralmente vem com a visão e vem com uma palavra, uma orientação. Pastor, a gente ouve a voz? Tem gente que ouve. Tem gente que discerne isso no Espírito, que é muito fácil. O Espírito Santo fala com a gente sente, fala, tem irmãs aqui que operam assim, ela chega pertinho da irmã, se ela dá uma encosta assim, ela já sente tristeza. Ela sentiu uma tristeza, só esbarrou na irmã. Ela viu alguma coisa? Não, irmão, ela sentiu tristeza. Então ela vai chegar na irmã e falar, aí vai começar a orar com a irmã. Pai, em nome de... Eu posso fazer uma oração com a irmã? Pai, em nome de Jesus, abençoe minha irmã. Se ela tem passado por tristeza, Senhor. Aí a irmã... Entendeu? Essa é a nossa parte de criancice, entendeu? Irmão, os irmãos estão operando em dom, aí você fala, meu Deus do céu. Vamos supor que o irmão Rony, profeta, meu irmão, tá, pá, Rony, pai, não sei o quê, e Deus mostra, Deus fala, e Deus está fazendo, e está comprovando, está dando testemunho e tal. Aí os irmãos falam assim, não, gente, se o Rony não vier na tarde da bênção, não tem manifestação. Domingão, o pastor vai pregar, fala, pô, mas podia ter sido o Rony, hein? Se fosse o Rony, e o Marrone, o irmão Rony, se fosse o Marrone, o irmão Rony, entendeu, irmãos? Aí vocês acham, irmão, dons de manifestação, não é eu que arrepio, irmão, e o trem acontece não, irmão. Acontece. É manifestação. Agora, dom pessoal, por exemplo, o Rony é um cara que ele pega o dinheiro dele, meu irmão, e a irmã tem que ficar controlando, porque ele só quer colocar no projeto social, no projeto da igreja. Dom natural do irmão, o quê? Contribuição. O irmão aqui não vê um necessitado, ele quer parar o carro e quer ajudar. Dom de socorrer, irmão. Dom de prestar misericórdia. O outro está passando, o homem está sabugando o outro vai falar, meu Deus, meu Deus. Aí depois que o homem sabugou o outro, ele vai chegar lá no cantinho, né, do bebedouro, lá da empresa, e fala assim, ei, meu irmão, dá um abraço aqui. Não, Senhor, é contigo. O patrão está meio nervoso, mas ó, aí já dá um carinho no irmão, prestou socorro, irmão. Misericórdia. Isso é dom que o Pai te deu. Entendeu, irmãos? Então, queridos, a gente vai aprender aí como é que opera. Amém? Nós vamos aprender juntos. Curas, né? Às vezes, irmão, Deus vai usar você para uma cura. E tal. Aí quando daqui a pouquinho, outra sexta-feira, ei, quer esbarrar em mim, hein? Toma cuidado, hein? Que eu estou jejuando agora, tá? Aí você fica meio que esfregando nos irmãos só para ver se funciona alguma coisa. Não, hoje está parado aqui. Esses irmãos estão tudo na carne. Tudo em pecado. Vocês entenderam a criancice nossa, irmão? Vocês entenderam a meninice nossa? Eu acho que o Senhor fica assim, ai, o dia que eles crescerem. Ai, o dia que eles passarem, né, da salinha dos infantis. Outra coisa, irmão, aí fica todo mundo, porque o pastor que não sei o quê, o profeta não sei o quê. Irmão,
que eu amo nessa igreja? Nós temos aqui alguns irmãos maduros. Ai, meu Deus. Vocês sabiam que aqui tem... Deus está fazendo todos esses dons aí? Está fazendo. Um domingo desse, irmão. Orando aqui, ó. Abertura do culto. Eu estava meio coisadinho. Rapaz, eu não sei como. Eu fui abrir o culto. Fez a leitura, já fui orar, já dei logo a rajada de língua estranha. Mas foi assim, diferente. Até o padrão das fonemas. E eu, língua estranha. E beleza, e o culto rolou normal, os irmãos, pô, o pastor já está chapadinho aí, deixa ele. Aí, pai, vai. No final do culto, ô irmã, chegou, me deu um abraço, pastor. Brincadeira, a irmã não fez isso não. Ela falou assim, pastor, sempre quando o Senhor me mostra ou quer falar alguma coisa, Ele deixa eu, assim, sabe, quebrantado, eu fico tremendo. As línguas que você falou. Aí ela deu uma palavra para mim, e aí eu ouvi testemunho que ela já foi para uma irmã, porque as línguas que eu orei era para edificar uma outra irmã. Aí ela foi lá no final do culto, edificou a irmã com a interpretação das línguas que aconteceram no começo do culto. Entendeu, irmãos? Eu fiquei sabendo disso. Aí eu, meu Deus, então agora todo domingo vamos começar com língua estranha, hein, igreja? Vamos orar com língua estranha, hein? Não, irmão, é natural. É tão natural que chega a ser sobrenatural. Não é para a gente ficar, irmão, fazendo holofote, ficar... Vai lá na minha igreja que o profeta vai falar. Às vezes, irmão, o profeta só vai ter que dar um abraço. É amabilidade. É socorro. Amém, irmão? E Deus está edificando em dom e fruto a igreja. Vamos encerrar? Vamos terminar? Senão eu já começo a me arrepiar aqui também, hein? Aleluia, glória a Deus. Vai ligar para mim de novo. Acho que a queridinha tem uma visão, ela vai falar para mim depois. Queridos irmãos, aleluia. Imagine uma igreja frutificando e multiplicando. Amém? Frutificando no fruto, multiplicando em dons do Espírito de Deus. Na sexta-feira, toda terceira sexta-feira do mês, nós vamos estar aqui, vamos dar continuidade à classe. Amém? Eu queria fazer esse trem todo domingo, eu queria fazer toda semana, mas eu sei que é lotado, irmão, né? Mas vamos aí, com paciência. Esses primeiros semestres vai ser classe de dons e ministério. No segundo semestre, nós vamos fazer também nas sextas-feiras, terceiras sextas, a classe maturidade. Então, esse ano nós vamos ter classe dons e classe maturidade. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esse tempo tão precioso. Leva-nos em segurança para os nossos lares. E, Pai, derrama sobre nós fruto e dons do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, conduz essa igreja para a edificação dela e dessa cidade. Em nome de Jesus, nós assim agradecemos por esse tempo tão precioso e a revelação da sua palavra. Espírito Santo, tenha liberdade para colocar tudo no lugar, no devido lugar, nessa mente, nesse coração, e que a gente seja alimentado da meditação da tua palavra dia e noite. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém.